Você vai ouvir agora um estudo do pastor da missão Embaixadores de Cristo, Luiz Carlos Graneiro. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais notificações. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar início aqui ao nosso estudo, como falamos para os irmãos, às 19h30, com o nosso coração muito alegre, e hoje com um tema de uma importância inimaginável. Nós vamos até correr um pouco com o assunto, porque o livro de Juízes, capítulo 19, ele fala, sobre os homens de Gibeá que abusam da mulher de um levita. E é interessante, irmãos, porque muitos chamam a Bíblia de sagrada, mas quando deparam com um texto como este, eles querem mudar a todo custo. Então, eu posso dizer que eu sou cristão de berço e nunca na minha vida evangélica cristã eu ouvi essa pregação em um templo. Por quê, Eu diria que o texto, ele é bastante polêmico, problemático, e quando nós vemos alguém falando sobre ele na internet, eles tentam amenizar, tentam mostrar de forma diferente daquilo que está escrito. E hoje nós queremos abordar o assunto exatamente da forma em que ele está escrito. Amém, amém. Glórias a Jesus aí pela vida do nosso muito amado irmão Glauber, sempre colaborando aí conosco. Irmãos, antes de nós lermos o primeiro versículo de Juízes 19, eu quero dizer para os irmãos que o fato que nós precisamos levar em conta é que a Bíblia diz que todos os acontecimentos que estão registrados na Bíblia, na Antiga Aliança, é sombra dos bens futuros. E esse capítulo também, ele fala de algo que está totalmente vinculado ao testamento do Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos entender? É que nós vamos deparar aqui com palavras e nomes e situações muito conhecidas. Já no versículo 1 do capítulo 19, sem mais demora, nós vamos ler o versículo 1 que diz assim: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita peregrinando aos lados da montanha de Efraim. Tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Então, irmãos, vamos lá. Primeiro fato a ser analisado. Aqui fala de Israel. Não havia rei em Israel. E nós conhecemos muito bem e sabemos o que a Bíblia fala sobre o povo de Israel. Depois, irmãos, diz também um homem levita. Ou seja, um homem que pertencia à tribo de Levi. E aí, irmãos, diz aqui que esse homem peregrinava aos lados da montanha de Efraim. Agora, irmãos, eu já quero dizer para você aqui que esse peregrinava, ele passa assim o entendimento de que andava à toa, caminhava por ali como alguém que não tinha muito o que fazer, tinha empregados, tinha servos, e ele estava ali andando pelas montanhas, E fala aqui das montanhas de Efraim, outro nome que nós conhecemos. E diz assim:
tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. E eu diria, irmãos, quem de nós nunca ouvimos falar de Belém de Judá? Não seria, porventura, a cidade do nascimento de Jesus? Então, irmãos, só nesse primeiro versículo já tem aqui algo para nós analisarmos, talvez por uma semana. Mas eu quero levar aos irmãos até o versículo 30, então por isso eu vou dizer aos irmãos que hoje nós não vamos estar vinculando essas coisas aqui às sombras do testamento do Senhor Jesus. Hoje não, eu prometo para os irmãos que para a semana sim. Então aqui, irmãos, o versículo 1 então diz que este homem peregrinava, andava pelas montanhas de Efraim e tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Então, a priori aqui nós precisamos entender que todos esses nomes nós conhecemos e nós sabemos partes da sua história. E aí, meus irmãos, quando nós vamos para o versículo 2, muito bem, irmãos, então, os irmãos já entenderam aí que nós vamos falar aqui de pessoas conhecidas, cidades conhecidas, e enfim, precisamos levar isso em conta. E já de saída, irmãos, prestem atenção que essa concubina que esse homem arruma para si, ela é de Belém de Judá. Ela é de Belém de Judá. Então o versículo 2 diz assim: porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Irmãos, vamos prestar atenção na história que diz assim, olha, que é uma concubina. E uma concubina, irmãos, ao olhar do testamento do Senhor Jesus, é uma mulher, é uma amante. É uma concubina, é alguém mais do que a esposa, né? Ele teria ali mais uma mulher, né? Então diz aqui o versículo 2: porém a sua concubina adulterou contra ele. Ué, mas espera aí, quer dizer que o homem pode ter 1000 concubinas, como teve Salomão, mas a mulher tem que ser fiel a ele? É isto que o versículo está dizendo. Então, irmãos, nós estamos na série Descobrindo os Segredos da Alma, né? E nós colocamos aqui, né? Fizemos a pergunta: quem matou a concubina de Juízes, capítulo 19? Apenas para dar andamento no assunto. Mas quando começamos a estudar, nós vimos que ficou irrelevante quem matou. Porém, eu vou dizer para os irmãos de saída que todos os personagens da história teve participação na morte dessa moça. Então diz aqui: porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai. Olha lá, em Belém de Judá. Já falou por 2 vezes aqui da cidade dela. E esteve ali alguns dias. Veja, irmãos, como a cidade da moça é importante. Então, aqui no versículo 2, já fica claro que ela era uma concubina, né? No versículo 1, versículo 2, e nós vamos tratar ela como uma concubina, como uma amante daquele homem que estava nas regiões lá das montanhas de Efraim. E daqui mais um pouco os irmãos vão verem como é interessante, né, a forma que esses homens adquiriam essas concubinas. Versículo 3, agradecendo aqui, irmãos, a presença da irmã Ruth também, do irmão Marcos e família, né, irmão Marcos Ferreira lá em Sorocaba, da irmã Bel, né,
lá tão longe de nós, mas tão querida, tão amada, né? Uma irmã que tem nos ajudado muito em oração. Então, o versículo 3 de Juízes, capítulo 19, diz assim: e seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo-o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Aqui, meus irmãos, já me arrepiou até a espinha, porque já tem algo muito interessante para nós falarmos por aqui. Veja bem, aqui o versículo 3 chama aquele senhor lá que andava à toa lá pelas montanhas de Efraim, né? Que não tinha muito o que fazer, e geralmente eram pessoas mais velhas, né? Pessoas com mais idade. Aqui chama ele de marido. Mas será que aqui essa palavra é sagrada? Será que ela não foi mudada? Ou será que Deus, o Pai, lá permitia que um homem tivesse uma mulher e mais 100 concubinas, 200, né? Como eu disse, Salomão tinha 1000, Davi tinha um harém. Então, irmãos, aqui a palavra marido não cabe. Aqui o muito que caberia é a palavra amante. E eu vou falar essa palavra por muitas vezes, porque eu preciso deixar isso bem gravado. Então diz assim: e o seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração. Então, irmãos, veja bem, que coisa bastante interessante. A irmã Ruth já está nos ajudando aí, ó. Concubina, moça geralmente pobre, que um homem compra. Ô, irmã Ruth, calma, irmã Ruth. Calma, irmã Ruth. Bem, vamos lá. Então, irmãos, veja bem. Aqui, esse homem, esse indivíduo que andava pelas montanhas, ele se acha no direito de ir atrás daquela mulher e trazê-la de volta. E ele então, o que ele faz? Ele pega um servo, que ele devia ser lá um velho rico, ele pega o seu servo e ele pega 2 jumentos, né? 2 jumentos e 4 patas, né? Porque tinha mais 2 jumentos aí de 2 patas. Então, veja bem, ele pega os seus jumentos, 2 jumentos, e vai atrás da mulher para falar aquilo que estava no seu coração. Ou seja, ele tinha a certeza de que ele ia trazer a concubina de volta, porque ele pega 2 jumentos à parte, e ele leva ali, junto com ele, com o seu servo, e ele vai em busca daquela mulher, né? Ele vai em busca daquela concubina. Muito interessante. E aí, irmãos, quando ele encontra aquela jovem, aqui o texto diz que ela o leva à casa de seu pai. E se os irmãos meditarem na história direitinho, o fato dela ter ido embora, o fato dela ter deixado esse senhor lá, essa pessoa, ela leva para o seu pai, para o pai lhe proteger. Ela falou: não, eu vou lá e vou explicar para o meu pai o que acontecia lá na casa dele, né? Porque o camarada se achava dono, né? E eu já vou por aqui explicar para os irmãos, para as irmãs, que a irmã Ruth colocou aqui, como que essas coisas aconteciam, esse negócio de concubina. Então, meus irmãos amados, veja bem, aqui diz assim, ó, concubina, moça, geralmente pobre, que um homem comprava dos seus pais. Então, irmãos, funcionava assim, olha, geralmente era um velho rico, tinha dinheiro, né, tinha servos, tinha bens, e ele saía pelos campos, pelos lugares, e ele então via uma moça bonita. Inclusive eu marquei aqui para dizer para os irmãos que por 3 vezes o texto diz que era uma moça, era uma jovem. Então
ele saía e ele trocava aquela jovem que ele gostava por alguma coisa. Ele chegava para o pai e dizia: olha, eu gostei da sua filha e eu vou te dar aqui um agrado, vou te dar um presente, vou te dar um dinheiro e vou levar a sua filha comigo. E o pai, então, dependendo do agrado, o pai gostava daquela situação e mandava a filha. Muitas vezes era em situação de guerra, outras vezes era em situação de dívida. De qualquer forma, irmãos, aquele homem, aquela pessoa maligna, ela se sentia dono, porque era como se ela tivesse comprado. Então imagina vocês, irmão, uma moça, uma jovem, na mão de um velho, sujo, nojento. Ela tinha que se sujeitar a todas as coisas que ele queria, desde trabalhar para ele numa limpeza da casa, ou mesmo saciar o seu sexo, né? Como Salomão precisava de 1000 concubinas. Então, irmãos, eu disse para os irmãos, me perdoem, mas eu vou falar aqui em palavras claras. Vou falar aqui aquilo que eu entendi da história e que Deus colocou no meu coração. Eu passei a semana estudando o assunto. Então, nós estamos no versículo 3, aonde a minha Bíblia chama de marido. E eu diria, não é marido, porque se eu chamar de marido, eu teria que chamar ela de esposa. E nós vamos ver ao final desse estudo que esta mulher, ela não era tratada como uma esposa, ela não tinha o tratamento, né, como esposa. Então veja bem, diz assim: e o seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela levou à casa do seu pai. E vendo-a o pai da moça, alegrou-se a encontrar-se com ele. Olha, irmãos, o que não faz um presentinho, né? O pai da moça, de vez de defendê-la, achou foi legal conhecer o homem lá que judiava da sua filha, né? Fazia dela escrava, né? Tinha ela como um material comprado. E agora então a moça leva aquele homem para a sua casa. Ela tinha fugido, ela estava na casa do seu pai há 4 meses. E irmãos, nós só fugimos de uma situação ruim. Ninguém foge de uma boa situação. Então, aquela jovem fugiu, foi embora, não aguentou. E aqui diz que ela adulterou. E aí, irmãos, nós precisamos levar em conta de que uma prostituta na antiga aliança, ela era morta à pedrada. E logo, então, nós vemos que o homem poderia ser prostituto, o homem poderia ter muitas concubinas, muitas amantes, mas a mulher, se levantasse contra ele, ela era apedrejada como uma prostituta. E aí eu volto a lembrar os irmãos, será que essa moça tinha alma? E os irmãos, as irmãs, fiquem em paz, porque o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado também nesse estudo. Todos os estudos que nós trazemos aqui é para mostrar que com Jesus é diferente. Por isso damos glórias ao nome de Jesus. Então o versículo 4 diz assim: e o seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. Olha, irmãos, agora o pai da moça tornou-se sogro. Quanto equívoco na nossa Bíblia, meus irmãos. Eu falo diante de Deus o Pai. Esse homem não era sogro, ele vendeu a sua filha.
não sei se por dinheiro, ou se por favores, ou se por presentes, mas ele vendeu a sua filha em um sogro. Um sogro está falando de genro, e genro está falando de casamento, está falando de marido, de mulher, está falando de esposa. E aqui então o texto diz: e o seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E eu vou colocar uma palavra que não está escrito: e fizeram festa. Festa, porque aquele homem foi em busca da sua filha, e com certeza ele ia deixar lá mais alguns presentinhos. Então eles festejaram por 3 dias, comendo e bebendo. É o que diz aqui o texto no versículo 4. E para sermos bastante rápido, nós vamos já ao versículo 5, que diz assim: e sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça, segunda vez que fala aqui que ela era uma moça, uma jovem, disse ao seu genro: opa, aqui o homem já foi transformado em genro, aquele velho, sujo, imundo, amante. Olha lá. E os irmãos vão entender por que eu estou falando sujo e imundo, viu, irmãos? Porque ele tem uma hora aqui que ele chega da viagem, ele só lava os pés. E aí, naturalmente, o sogro aqui escrito, né? O sogro já prepara lá um quarto para ele ficar com a sua filha, né? E então, um velho sujo, imundo, satânico e diabólico, diz assim: e sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Ou seja, come o meu pão aqui à vontade, fica tranquilo, conforte aí o seu coração, alegre o seu coração. Você já ganhou a minha filha, você não precisa mais se preocupar, você vai levar ela com você, pode ficar tranquilo. E aqui então nós vemos a palavra genro adulterada, porque não se pode chamar um casal de amante de marido e mulher, não se pode chamar um velho ridículo, dos quais olhou para uma menina quando estava andando pelas montanhas, ou seja, estava procurando sarna para se coçar, e agora então ele gosta daquela menina e ele leva com ele. Pois então, irmão Vantuir, Deus abençoe, pega lá no começo, irmão Vantuir, pega lá que você alcança nós. Então, irmãos, agora, o pai daquela moça que era para defendê-la, por isso a pergunta é: quem matou a concubina de Juízes 19? Eu diria, também o pai. O pai que entregou aquela menina pela 2ª vez na mão daquele velho ordinário. Agora então, o pai também leva a culpa da sua morte. Então, irmãos, agora nós vamos pular aqui, porque do versículo 6 até o versículo 9, a história fica nisso, né? Fica nisso, não vai, fica mais, não, fica aqui, é festa, você pode comer, pode beber. Muito bem, meus irmãos, então, glórias a Jesus, né? Agora os irmãos, aí leem, né? Os irmãos leiam o versículo 6, o versículo 7, o versículo 8, os irmãos têm tempo aí para isso, enquanto o pastor Luiz está falando aqui. E no versículo 9, irmãos, é um versículo um tanto quanto grande, mas eu vou ler ele para os irmãos entenderem. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem
entrando, peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Então, irmãos, os dias iam passando, e o pai da moça só queria que eles ficassem lá juntos, né? Ele talvez estava vendo interesse nisso, porque ele já tinha cedido a moça, ele já tinha concordado em ser o sogro, né? O sogro entre aspas, ele já chamava o rapaz de genro, né? Agora, irmãos, eu perguntaria para você, até porque eu quero fazer um vídeo com essa história, e eu perguntaria para você, Deus muda? Não. Então, a minha Bíblia diz que Deus não muda. Então, longe de pensar que Deus tolerava essas coisas. Longe de pensar que para Deus o homem podia ter mais que uma mulher ou esposa. E aqui então foram passando os dias e aqueles dois velhos, né? Aqueles dois velhos mau caráter, para não dizer outra coisa, tanto o pai da moça como aquele que tinha comprado a menina, a moça, a jovem, eles estavam de comum acordo. E o pai da moça via até vantagem nisso. Não, fica aqui, alegra o teu coração, vamos festejar, e amanhã de madrugada você sai, como alguém que estava fazendo algo de bom. É isto, irmão, que o Espírito Santo de Deus, o Pai, quer que você entenda. Como eu disse para os irmãos, eu estudei o assunto a semana toda, eu acordei pelas madrugadas, eu pesquisei na internet, e eu estou dizendo para os irmãos que este caso é muito mais repugnante do que aquilo que nós pensávamos. E hoje eu posso dizer para os irmãos, eu entendi o valor que tem uma esposa. E diz assim: alegre aí, e de madrugada, levantai-vos e caminhai, e vai para a tua tenda. Então aquele pai concordou com os atos absurdos daquele homem que era lá, peregrinava lá pelas montanhas de Efraim. Então, irmãos, continuando, nós vamos agora para o versículo 10, para nós falarmos aqui mais alguma coisa aqui que está na história. Glórias a Jesus. Então, irmãos, Juízes 19, versículo 10 diz assim: porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até de fronte de Jebus, entre parênteses, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Então, irmãos, agora aquele homem parte para a sua terra, para a sua cidade, e então diz aqui, né, que ele chega de frente a Jebus. E Jebus, irmãos, é a cidade dos jebuseus. Era o povo que, quando Jeová toma Jerusalém, esse povo morava lá, os jebuseus. Era um povo ordinário, um povo matador, né? Um povo que era descendente de Cã. Os irmãos vão se lembrar de quando nós demos esse estudo, né? Que Cã, ou Cão, era o filho maldito de Noé. Então, irmãos, Jerusalém, antes de chamar Jerusalém, chamava-se Jebus. Por quê? Porque ali moravam os povos jebuseus. E quando Jeová leva o povo dele para Jerusalém, ele toma essa cidade, ele toma Jebus, ele mata o povo e ele coloca lá então os filhos de Jacó. Ou seja, a descendência de Jacó. É isso que você precisa entender, porque agora
no versículo 11, diz assim: estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Então, irmãos, veja bem, eles estão tratando aqui ainda com o nome antigo, cidade dos Jebuseus, mas era Jerusalém, era a cidade. Nós vamos ver isso no versículo 12, era a cidade onde morava Benjamim, o filho mais novo de Jacó, ou seja, o filho caçula, a 12ª tribo de Jacó. Aqui, muitos hoje tratam como os da fé. E nós vamos ver, irmão, que fé aqui não tinha nada. Não tinha nada de fé. E aí, prestem bem atenção. Versículo 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor. Então, aquele servo do senhor que estava junto com a concubina, né, para transportar ali os jumentos de 4 patas. Agora, então, ele diz para o seu senhor, tá aqui, olha, o moço ao seu senhor. Ele diz assim: caminhai agora e retiremo-nos à cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Mas a resposta daquele senhor vem no versículo 12. Pois bem, meus irmãos, nós vamos aqui para o versículo 12, que é a resposta daquele homem, daquele velho. A resposta dele para o seu servo, né? Porque o servo disse assim: olha, vamos para a cidade dos Jebuseus, vamos aí em frente, né? Não vamos parar por agora. Aí aquele senhor, né? Aquele amante da concubina, ele diz assim: porém disse-lhe o seu senhor: não, nós retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Irmãos, Gibeá é a cidade de Benjamim, é a cidade do filho caçula, como eu disse, de Jacó. Então, aquele homem, aquele senhor, né, aquele velho ranzinza lá, que nem a concubina suportava, tinha ido embora, né? Tinha o traído e foi embora. Ele sabia que se ele ficasse fora de onde moravam as 12 tribos de Israel, ou a tribo de Jacó, né? Porque Jacó se torna em Israel. Então, quando se diz tribo de Jacó ou tribo de Israel, está se falando da mesma coisa. E aqui diz assim, ele fala, o versículo, né? Aquele senhor, aquele velho, ele disse para o seu servo: não, nós não vamos sair dos termos de Gibeá, ou seja, cidade aonde moram o povo de Benjamim, a 12ª tribo de Jacó. Muito bem. Então, irmãos, o assunto continua. Ele não para no versículo 12, ele vai até o versículo 30 e nós não chegamos ainda nem à metade. Mas diz assim o versículo 13: disse mais o seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Pronto, agora o moço então voltou atrás, ele entendeu, ele falou: não, o meu senhor conhece bem essa região. E conhecia, meus irmãos, porque aqui diz que ele era um levita, ou seja, ele também era um dos descendentes de Jacó, porque no versículo 1 nós vimos que ele era um levita, ou seja, ele era da tribo de Levi. Agora então aquele jovem, aquele servo diz assim: opa, tudo bem, então nós vamos para Gibeá, né? Aí, Gibeá ou Ramá,
que tem o mesmo significado, ou seja, tribo de Benjamim, terra que foi dada ao filho mais novo, herdade do filho mais novo. A 12ª tribo era a tribo de Benjamim. Então, irmãos, nós vamos para o versículo 14. Nós vamos para o 14, estamos correndo um pouquinho, mas creio que os irmãos estão entendendo. Logo, irmãos, nós precisamos entender que no versículo 14, onde a história continua, diz assim: passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. Está repetindo, ou seja, está nos chamando a atenção de que o local aonde eles pararam, a cidade aonde eles pararam, chamava-se Gibeá ou Ramá. Eles pararam ali para pouso. Por quê? Porque eles achavam que ali eles estavam seguros. Ou seja, aquele homem pensava assim: os homens descendentes de Benjamim são meus primos irmãos. Eles são muito boa gente, e aqui nós vamos comer, nós vamos dormir, nós vamos festejar. E ele estava todo contente, né, ali com a sua concubina de volta. E então, o que ele mais queria era festa, e os irmãos já vão ver isso. Então, o versículo 14 diz que eles chegam em Gibeá, que é a cidade de Benjamim. O versículo 16 diz, ou melhor, irmãos, ainda o versículo 15 diz assim: e retiraram-se para lá para entrarem e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Primeira decepção daquele homem. Procurou um local para dormir e todo mundo fecharam as portas. As portas foram fechadas para ele, que era, volto a dizer, primo, irmãos. E agora então, eles se viram obrigados a ir para a praça. Então eles foram ali para a praça, mas eles estavam com muito estilo de quem estava viajando, de quem estava andando, peregrinando. E aí então, diz o versículo 16... E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era esse homem da montanha de Efraim. Opa! Mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens desse lugar filhos de Benjamim. Olha, irmãos, a Bíblia vai contando a história direitinho. Então, irmãos, preste bem atenção. Esse outro velho que a Bíblia diz que vinha do trabalho, e olha a situação daquele seu conterrâneo, era do mesmo local. Eles eram, ambos eram da região aonde dominavam a tribo de Efraim, que também eram parentes. Ou seja, tanto aquele homem que tinha concubina, né, aquele velho, aquele senhor que tinha aquela concubina, quanto esse velho que os recolhe na praça, eram também descendentes de Jacó ou de Benjamim, como você quiser. E aí, irmãos, nós vamos rapidamente para o versículo 17 e o versículo 18, para andarmos um pouquinho rápido. Muito bem, meus irmãos. Então, no versículo 17, né, que está falando daquele velho, daquele senhor que vinha do trabalho, o versículo 17 diz assim: levantando ele, pois, os olhos, viu esse passageiro na praça da cidade, e disse-lhe o velho: para onde vais e de onde vem? E ele lhe disse: passamos de Belém de Judá até os seus lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor.
e ninguém há que me recolha em casa. Veja, irmãos, que aquele homem ali, aquele prostituto por natureza, aquele homem que gostava de mocinhas novas, menininhas novas, né? Quem sabe a esposa dele já estava bem de idade. Ele diz aqui, olha, nós fomos a Belém de Judá, que era a terra da moça, era a terra da jovem, da concubina. E ele diz, nós fomos a Belém de Judá e aí nós estamos agora aqui na praça, né? Porque não encontramos pouso na cidade. E ele diz assim, e nós estamos indo para a casa do Senhor. Será que isso diz alguma coisa, meus irmãos? Será que ele ia pedir a bênção para Jeová? O pai lá de Jacó, aquele que separou as 12 tribos? E aqui então ele diz assim, olha, passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, portanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Versículo 19. Ainda que a palha e o pasto para os nossos jumentos, também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os seus servos. De coisa nenhuma há falta. Então, irmãos, ainda que a intenção desse senhor, desse outro velho, era boa, colocar lá os viajantes na sua casa, mas eu diria, ele também contribuiu para a morte da concubina. Se ele tivesse os deixado na praça, talvez a concubina não teria morrido, mas teria morrido, sim, aquele homem, aquele prostituto velho. Porque aqueles homens que rodearam a casa poderia ter encontrado eles na praça e a concubina poderia continuar viva. Por quê? Porque aqueles homens queriam o velho. Vamos lá. E diz então, aquele velho falou, olha, pode ir para minha casa, lá vai ter comida, lá vai ter cama para você dormir, um bom sono, e aí nós vamos festejar. Olha o versículo 20. Então disse o velho, o da casa, paz seja contigo. Ou seja, aquele velho da casa reconheceu que o velho que estava viajando com a concubina era seu irmão, e saudou ele com a paz, dizendo, venha para minha casa, porque a paz lá seja contigo. E eu digo, Salomão disse que essa paz e essa graça é enganosa. Glórias ao Senhor Jesus que nos libertou de tudo isto. Versículo 21. E trouxe a sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Agora, irmãos, preste bem atenção. Quando eu disse que este velho era sujo e nojento, eu me baseei exatamente nesse verso, aonde os homens vinham de viagem de um dia, e quando pararam para dormir, lavaram apenas os pés. Era isto que aquela moça jovem tolerava. Era isso que aquela jovem precisava suportar. Irmãos, e nós precisamos entender e meditar todas essas coisas, e vocês vão ver ao final do capítulo por que nós precisamos meditar em todas essas coisas. E aqui diz que ele, lavando os pés, foi comer, foi beber, e foi novamente festejar, porque tudo era festa para ele. Estava com a sua concubina, estava com a jovem que até então ele gostava dela, né? Ia lá com o jeito dela, tinha atração por ela. E aí então eles vão festejar. E aí diz o versículo 22, e estando eles alegrando-se o seu coração,
Eis que os homens daquela cidade, que cidade? Gibeá. Quem eram esses homens? Eles eram descendentes de Jacó e filhos de Benjamim. Opa, mas aqui tem uma frase entre chaves e diz assim: homens que eram filhos de Belial. Irmãos, filho de Belial é o mesmo que filhos do diabo. E aqui, esta frase entre chaves, ela não existe no original. Então veja bem, irmãos, quando a frase estiver entre chaves, é porque o escritor da Bíblia, o tradutor da Bíblia, colocou aquela frase a mais. E aqui na nossa Bíblia, para nos enganar, eles colocaram que aqueles homens que rodearam a casa eram filhos de Belial. E eu vou dizer com todas as letras, a minha Bíblia diz que eles eram filhos de Benjamim. Ou seja, descendente de Jacó e filhos de Benjamim, não era filhos do diabo. Porque a Bíblia no original não traz esta frase, então nós temos que ver a Bíblia como ela é, ou então nós não podemos chamar de Bíblia Sagrada. E aqui diz assim: cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. Irmãos, eu estou arrepiado dos pés à cabeça, porque essa palavra conhecer é de fazer sexo. Aqui, quando eles dizem, coloque esse homem que entrou na tua casa para fora, que nós queremos fazer sexo com ele. Esse era os que são chamados por alguns religiosos de filhos da fé. Filhos de Jacó. Olha, irmão, os filhos de Jacó, as 12 tribos, elas são os escolhidos da fé. Então, irmãos, se você acha que o pastor Luiz está de brincadeira, eu vou ler para você na Bíblia BJC o que está escrito nesse mesmo versículo, nesse versículo 22. Meus irmãos, posso ouvir um glória a Jesus aí pela vinda dele em Mateus capítulo 1, versículo 1? Irmãos, aqui na Bíblia BJC, que é a Bíblia judaica completa, o versículo diz assim: e eles estavam à vontade, olha aí, festejando, comendo, bebendo, quando de repente alguns homens vadios, quem está falando isso é o próprio judeu, da cidade começaram a bater na porta. Traga para fora o homem que entrou em sua casa com você. Exigiam eles do velho que era dono da casa. E diz assim a frase: nós queremos ter relações sexuais com ele. Está na Bíblia do judeu, está na Bíblia judaica. Portanto, a nossa Bíblia preferiu colocar que aqueles homens eram filhos de Belial. Irmãos, se nós formos a 2 aos Coríntios, capítulo 6, segura aí, irmão, segura aí, Juízes, vai lá para 2 aos Coríntios, capítulo 6, e você vai ver que o homem de Belial é homem do diabo. Eu vou mostrar para os irmãos aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 6, olha aqui, eu já achei aqui. 2 aos Coríntios 6, versículo 15, diz assim, olha, diz assim: e que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Belial aqui, irmãos, é homem do diabo. Então, olha lá. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui o apóstolo Paulo está falando que
Belial é considerado como o diabo. Então, nós estamos lendo o versículo 22, aonde diz: e estando eles alegrando o seu coração, ou seja, festejando, eis que os homens daquela cidade, olha lá, cercaram a casa, batendo a porta, olha lá, falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que com ele, olha lá, queremos ter relações sexuais. Essa era a proposta dos filhos de Benjamim, dos descendentes de Jacó, ou seja, da 12ª tribo daqueles que são considerados como os homens da fé. Irmãos, é triste nós falarmos essas coisas, mas eu posso dizer para os irmãos que muito mais triste foi o que aconteceu naquele lugar. Portanto, nós vamos ao versículo 23. Agora, irmãos, nós chegando aí no versículo 23, diz assim: e o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que esse homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Então, irmãos, aquele homem, aquele velho da casa, quis defender o seu irmão lá, o levita. E ele então tenta controlar a situação. E é muito interessante, irmãos, que eles chamam aqueles homens que batiam lá na porta dele, que queriam ter relações sexuais com Belial sem valor, imprudente, pessoa má sem valor, diabo, segundo aos Coríntios 6,15, tá aí a irmã Ruth nos ajudando. Muito bem, então, irmãos, veja que aquele velho da casa, ele chama aqueles homens de Belial, né, que aqui quiseram dizer que era de Belial, mas eram descendentes de Benjamim. Ele chama aqueles homens de meus irmãos, porque era fato, meu irmão. Ali era tudo irmãos e primos. Ali era tudo descendente de Jacó. Se tirasse o sangue daqueles homens ali, aparecia o sangue de Jacó. Lá daquele homem que nós explicamos no outro estudo, né, ou 2 estudos atrás, nós explicamos que ele teve filho com 4 mulheres. Ele tinha 2 mulheres e tinha 2 servas. E uma delas dá a serva no seu joelho para que ele pudesse fazer os 12 filhos, para que pudesse sair dali as 12 tribos. As 12 tribos. E agora, irmãos, então, aquele homem da casa, aquele homem que acudiu o homem que estava viajando e se comprometeu. Por quê? Porque agora aqueles filhos de Benjamim, aqueles homens da cidade de Gibeá, eles chegam e dizem assim: coloque para fora esses homens aí, esse homem que entrou na tua casa. Nós vimos que nós queremos manter com ele relações sexuais. E eu estou falando abertamente porque na minha Bíblia BJC está escrito, e eu li para os irmãos, eles disseram: nós queremos ter relações sexuais com ele. Então não pode ser negado, a glória tem que ser para Jesus. Não para as 12 tribos de Jacó, porque lá não tinha ninguém da fé, como estão dizendo por aí. Não tinha ninguém da fé. Ou nós entendemos isto hoje, ou nós vamos continuar enganados, voltando atrás, voltando para as religiões, ou para aquilo que pregam as religiões. Agora, irmãos, nós vamos para o versículo 24,
que é onde está o foco da maldade daquele povo. Nós vamos para o versículo 24, glórias a Jesus. Os irmãos aí estão dizendo glória a Jesus, o irmão Glauber, o irmão Marcos, a irmã Ruth, está dando glórias a Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que a glória para Jesus, ela está de Mateus 1:1 para frente. A história da antiga aliança, ela está na Bíblia. Por quê? Porque era sombra. Que sombra? Depois nós vamos mostrar para os irmãos aonde que estão as sombras. Aqui nesse texto. Nós vamos voltar no próximo sábado, mostrando para os irmãos aonde está as sombras. Versículo 24. Já prepare o seu coração aí, porque sábado que vem vai estar muito maravilhoso. Versículo 24. O homem da casa diz assim: eis que a minha filha virgem, olha, irmãos, outra mocinha, outra menina, talvez de 14 anos, 15 anos, 17 anos, 18 anos. Aquele homem então diz assim: eis que a minha filha virgem, e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a esse homem nada façais loucura semelhante. Irmãos, o que eles não faziam para defender um velho que gostava de amantes, gostava de ter uma boa vida, uma farra, comer, beber à vontade, como nós lemos nesse texto, é exatamente o que o texto está falando. E entraram para dentro e comeram e beberam e festejaram. E aqui então, aquele homem diz: olha, eu tenho uma menina virgem, ou seja, que nunca conheceu um homem. E agora ele diz assim: e a concubina, que era outra jovem, era outra menina, a Bíblia não cita nem o nome dela, e não cita a sua idade, e eu lamento por isso, porque deveria citar. A Bíblia poderia falar quantos anos esta moça tinha, que eu iria ficar mais indignado do que estou. E diz aqui, então, que aquele velho ofereceu duas jovens em troca daquele homem. Isto é a antiga aliança. Isto é para proteger um prostituto, mas a prostituta não, ela podia ser morta à pedrada. E esse mandamento era da lei de Moisés. E eu quero que me provem ao contrário. Se esse mandamento de matar a prostituta não veio da lei de Moisés, porque quando eles trazem a prostituta Maria Madalena para Jesus, eles dizem: Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés manda que mate. Então aqui a concubina, ela estava sendo considerada como uma adúltera, e até uma menina virgem foi proposta a levar na mão daqueles homens, aqueles descendentes de Jacó, filhos de Benjamim. Então, o versículo 24 diz: eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as, ou seja, vocês podem fazer dela o que vocês quiserem. O irmão Vantuir disse: na minha Bíblia está escrito que eles queriam fazer sexo, pois era a forma de humilhar. Muito bem, irmão Vantuir, muito bem. Aqui também na minha tradução, é porque a tradução do irmão Vantuir, acho que é a tradução católica, ela é mais prudente que a nossa, viu, irmão Vantuir? Que bênção, foi muito bom que o irmão colocou aí. Aqui a BJC também diz: nós queremos ter relações sexuais com esse homem. E aqui, irmãos, então veja bem, no versículo 24, a proposta é indecente, porque para guardar a vida daquele prostituto, daquele descendente de Jacó, daquele descendente lá, era um levita, da descendência de Levi. Eles agora propõem dar a filha do velho da casa e a concubina. E olha, irmãos, nós vamos para o versículo 25, e o nosso coração vai ardendo, porque
se isso foi colocado para nós, é para nós entendermos definitivamente, de uma vez por todas, por onde nós estamos caminhando. Muito bem, meus irmãos, glórias a Jesus, e vamos aqui, versículo 25, onde diz assim: porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram. Aqui, irmãos, conheceram de sexo. Ou seja, partiram para cima daquela mulher, aqueles homens trogloditas, endemoniados, não filhos da fé, mas eu concordaria até com a Bíblia, filhos de Belial, né? Filhos de Belial por um lado, por outros, filhos de Jacó. Olha aqui, então, versículo 25, e a eles conheceram, olha lá, e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Irmãos, é um texto que, como eu disse para os irmãos a princípio, os pastores não gostam, os religiosos não gostam, porque eles não conseguem explicar Deus nesse negócio. Eles vão ter que voltar atrás em tudo que eles pregam sobre a lei de Moisés. Eles vão ter que voltar atrás sobre a morte, que foi Deus que pedia a morte da prostituta apedrada. Então os religiosos não gostam desse texto. Eles deixam para lá. E eu vou dizer para os irmãos, os religiosos, eu disse os religiosos. Então está aqui dizendo que aqueles homens que queriam saciar a sua sede de sexo com outro homem, agora pega aquela concubina e faz dela o que querem, porque o próprio Senhor da casa disse: está aqui a minha filha virgem e a concubina dele, tirai para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, homens cheios de demônios. Porque Jesus trata dessa forma e eu posso tratar também. Por isso que eu disse para os irmãos, hoje é impossível ligar essas coisas. Por que que a Bíblia diz que isso era uma sombra daquilo que viria? E nós vamos estudar isso também. Os irmãos não podem esquecer esse estudo de hoje. E aí então, irmãos, o versículo 25 diz que abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram, ou sendo, tudo que fizeram na escuridão da noite. E Jesus ainda diz, olha, não caminha de noite, porque você tropeça e cai. Mas aqueles homens eram, sim, filhos de Jacó, descendentes de Jacó, filhos de Benjamim, mas nesta posição eram verdadeiros filhos do diabo e não homens da fé. E aí diz assim, que, e subindo a alva, a deixaram na porta. Irmãos, aquele homem, aqui esse versículo diz que aquele homem, aquele prostituto, ele pega aquela concubina pelo braço e forçadamente ele joga ela para fora. Mas até então ela não era amada? Até então ela não era motivo de festa? Ou até então aquele homem não viajou da sua cidade para Belém de Judá para buscar aquela mulher? Agora, para livrar a vida dele, ele pega ela pelo seu braço e joga para fora. Meus irmãos, me desculpem, mas eu preciso mostrar para vocês essa história como ela é. E é bastante interessante, porque como eu disse para os irmãos,
do nada eu fui incomodado para ler esse texto e comecei a meditar. E aqui, meus irmãos, eu vejo uma representatividade de tudo aquilo que aconteceu na antiga aliança. Ah, irmão, mas é um texto muito horrível. É um texto que, inclusive, irmãos, depois que termina esse assunto aqui, vira uma guerra de irmãos. Por quê? Porque todos eram descendentes de Jacó. Mas aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos que aquele homem, ele pega aquela mulher pelo braço e ele joga para fora, para aqueles homens sedentos. E eu preciso dizer para os irmãos, por isso que aquele pai da moça não era sogro, por isso que aquele velho ridículo, por isso que aquele velho não era marido, como diz aqui o texto, porque ela não era esposa, porque se ela fosse esposa, ele não teria feito isso com ela. E eu já vou por aqui dizer para os irmãos que o único que tem esposa chama-se Jesus Cristo. E o Novo Testamento, ou o Testamento do Senhor Jesus, diz que a esposa do Senhor Jesus é a sua igreja. E Jesus não faria isto que esse homem fez. Foi assim que o Espírito Santo me mandou falar para vocês. Aquela lá, aquele homem, aquele pai da moça, também ajudou que ela fosse morta. Por quê? Porque ele chamou aquele homem, aquele velho nojento, de genro. E aquele homem chamou o outro de sogro. E eu disse para os irmãos, não é sogro, não é genro, não é marido, mas é um amante prostituto. E aqui então diz que agora aquela mulher já não servia mais para nada. Aquela mulher que ele comprou por algum dinheiro, agora no aperto, ele pega aquela mulher pelo braço e ele joga ela no meio daqueles homens insaciáveis que fazem tudo o que querem com aquela moça e depois deixam ela jogada ali na porta daquele velho, daquele outro velho, que também contribuiu para a morte. Por isso a pergunta era, quem matou a concubina de Juízes? Mas é difícil de entender isto, né? É difícil, a não ser que o Espírito Santo queira nos revelar, porque, olha, o pastor Luiz está fazendo pergunta, porque será que ele não está entendendo? Está sim, o pastor Luiz está recebendo revelações de Deus o Pai, para mostrar quem é quem na Bíblia. Então, a pergunta é simplesmente para que os irmãos entendam que todos os personagens dessa história, inclusive Jeová, conseguiu matar aquela mulher. Ou seja, fizeram parte da destruição daquela mulher. E aqui então diz que fizeram com ela durante toda a noite e depois jogaram na porta daquele homem. E eu vou dizer para os irmãos, talvez nua ou seminua, quase morta. Homens destruidores. E Jesus falou que o ladrão não veio senão para roubar, para matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós vamos agora para o versículo 26. Muito bem, meus irmãos. Então, no versículo 26, está dizendo assim: e ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, aonde estava o seu senhor. Oh, misericórdia! E ficou ali até que se fez claro. Irmãos, aqui ainda o texto está dizendo que aquele homem, aquele velho prostituto, era senhor daquela moça. Por que era senhor? Porque ele tinha comprado, ele tinha presenteado o seu pai. O seu pai ficou feliz, o pai da moça ficou feliz que ele retornou lá para buscar a sua filha. Olha, venha buscar aqui a minha filha, leva ela com você. Mas a moça implorava:
Meu pai, eu não quero ir com esse homem. Meu pai, não permita que esse homem me leve de volta. Mas ele fez festa, colocou aquele homem como genro. E aí passaram aqueles dias, 5, 6 dias, um chamando de sogro, outro de genro e o outro de esposa, de esposo. Mas aqui a Bíblia deixa claro que ele não era senhor de nada, porque ele pegou aquela moça pelo braço e ele colocou ela para aqueles leões famintos. E aqui no versículo 26 diz assim: e ao romper da manhã, ou seja, quando saiu o sol, aqueles homens correram para esconder o rosto. Ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que fez claro. Aqueles homens não podiam mostrar o seu rosto, porque a atitude deles era a atitude de homens da noite, homens do diabo, do demônio, de Belial. E agora então, o versículo 27 diz assim: e levantando-se seu senhor pela manhã, abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Aquele homem, aquele velho nojento, sujo, foi dormir depois que colocou aquela jovem, aquela moça na mão daqueles malditos homens descendentes de Jacó ou filhos de Benjamim. Ele foi dormir, porque aqui diz que ele levantando, talvez se espreguiçando, talvez louvando lá o seu Senhor, ele agora levanta e encontra aquela mulher na porta da casa. E agora eu vou lhe dizer mais. Aqui o versículo diz que ela estava com as mãos sobre o limiar. Então, irmãos, aquela mulher estava na porta, ela estava com as mãos sobre a soleira da porta, ou seja, ela tinha as suas mãos estendidas como alguém que estava buscando socorro. Morreu ali na porta, com as mãos levantadas. E eu vou dizer para os irmãos, talvez o anjo da antiga aliança estava guerreando, como foi no caso de Daniel, passou 21 dias guerreando. Talvez essa moça não teve a chance de ter a sua vida ali guardada pelo anjo. Por quê? Porque todos eles estavam envolvidos na morte daquela moça. Então a Bíblia diz: com as mãos sobre o limiar. E o limiar é a soleira da porta. Aquela moça estava ali jogada, estendida, nua ou seminua. E agora então, ela com as mãos estendidas, como alguém que estava pedindo socorro. E eu disse para você, ela não podia ser uma esposa, porque somente Jesus tem uma esposa dentro do reino espiritual. Então, irmãos, você aguarde que nós vamos estar falando no próximo sábado sobre a sombra que recai aqui na antiga aliança sobre o testamento do Senhor Jesus. Ah, mas por que, pastor, que esse texto é tão terrível? Porque ele é terrível, porque ele é verdadeiro. Ele não é uma mentira e ele reflete no testamento do Senhor Jesus. Ah, Jesus amado. Caminhando para o final, irmãos, vamos para o versículo 28. Onde diz assim: e ele lhe disse, né? Aí ele vai conversar com a moça lá que estava morta, jazia à porta, né? Jazia é coisa de morto, né, irmãos? Jazido, jazia, enfim. Mas a moça estava lá. E agora então ele, depois de um sono, né, maravilhoso, depois de dormir a noite toda, comer bem, beber bem, né, festejar bastante, e colocar aquela jovem na mão daqueles animais violentos, demônios em pessoa. Agora então,
aquele velho vai lá e diz assim: levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantando-se o homem, foi-se para o seu lugar. Então, irmãos, veja bem, aqui o versículo 28 está dizendo que ele põe aquela jovem sobre o jumento, né? O jumento de 2 pernas coloca aquela jovem sobre o jumento de 4 pernas e leva aquela moça embora para casa dele. Vai terminar a viagem lá com o seu servo e com aquela concubina agora como um defunto sobre lá o camelo. E agora então o versículo 29 diz assim: chegando pois à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes. E enviou-os por todos os termos de Israel. Então, irmãos, a afronta foi tão grande, a afronta foi tão desnecessária, que aquele homem sabia que aqueles filhos de Benjamim, aqueles descendentes de Jacó, eram seus parentes. Glórias a Jesus, né, irmã Bel? Glórias a Jesus. E eu vou passar a noite dizendo glórias a Jesus, de Mateus 1:1 para frente. Ai, Jesus, tá duro de sorrir hoje, mas agora eu sorri com a irmã Bel. Então, irmãos, veja bem, aquele homem pega um cutelo e ele era tão terrível, ele era tão satânico, tão diabólico, um velho esclerosado, sujo, nojento. Ele pega um cutelo e ele começa a cortar aquela mulher e ele manda para cada uma das tribos de Jacó. Quase, eles eram endemoniados, irmã. Acho que doença é outra coisa, viu? Doença é outra coisa, eles eram endemoniados. Então, irmãos, aquele homem pega aquele cutelo e ele começa a cortar aquela mulher em pedaço, aquela concubina, que até uma noite antes era motivo de festa para ele. Fez uma viagem, né? Ou seja, 2, uma viagem quando ele foi buscar na casa dos pais, achou ela bonita, uma jovem nova, né? Devia ser uma jovem atraente. E ele pega aquela jovem, ele leva para sua casa, e agora ele pega o cutelo e ele começa a esquartejar aquela mulher. Irmãos, quantas das vezes nós vemos na televisão uma situação de uma mulher que esquarteja o marido ou um filho e é repugnante? E foi isto que fez aquele velho, aquele prostituto com a sua amante, que não pode ser chamada de esposa, porque ninguém faz isto com a sua esposa. Ele esquartejou aquela mulher com um cutelo, deve ter colocado ela em vasilhas, né? E mandou uma parte dela para se vingar dos seus primos e irmãos. E mandou para cada uma das 12 tribos, ele mandou uma parte daquela mulher. Vamos para outro áudio. Agora nós vamos ver no livro de João. Livro de João, deixa eu pegar aqui, irmãos. Livro de João, capítulo 3, versículo 29, em outro áudio. Livro de João, antes de lermos o versículo 30 aí, segura aí, põe o dedinho aí. Põe o dedinho, vamos lá para o livro de João, capítulo 3, versículo 29. Glórias a Jesus. Irmãos, irmãos amados, alguém dormiu por aí? Alguém cochilou? Eu creio que não, né?
Só Jesus na causa. Vamos lá. Livro de João, capítulo 3, segurando lá Juízes 19, vamos para João, capítulo 3, versículo 29. Aqui, irmãos, João Batista está falando de Jesus. Olha que interessante. João Batista, ao apresentar Jesus, ele diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo. E eu poderia parar por aqui esse versículo. João está dizendo que o único que pode dizer que tem uma esposa chama-se Jesus Cristo. E não Jacó, e não lei de Moisés, e não os descendentes de Benjamim. Aquele que tem o esposo sabe que não pode ter uma concubina, porque uma concubina é uma amante. E agora, irmãos, eu vou dizer para vocês que estão me ouvindo uma coisa muito séria. Sabe por que que os religiosos não gostam de Juízes 19? Porque eles também se encaixam aqui. Muitos deles deixaram a sua esposa e trocaram por uma moça mais nova, que para Deus o Pai se torna uma concubina, ou por uma mais velha, não quer dizer nada. Porém, foi assim que Deus o Pai colocou esse estudo no meu coração, para que eu falasse a verdade. Ah, irmão, mas eu separei da minha esposa por isso e por aquilo. Uma vez um rapaz, um amigo meu, me disse para mim há muitos anos atrás: olha, você é feliz, porque o seu casamento tem 35 anos. E ele já estava no quarto, no quinto casamento. E eu disse para ele assim: você acha que eu nunca engoli o caroço no meu casamento? A diferença entre eu e você é que você não engoliu o caroço, mas eu engoli. E que fique essa mensagem hoje para aqueles que também acharam que tudo bem uma concubina, ou tudo bem uma amante. Aqui, João está dizendo: aquele que tem a esposa é o esposo. E acabou. Não dá para mudar esse texto da Bíblia. Não dá para tirar essa pequena frase que muitos religiosos não observaram ainda, o valor que tem uma esposa. E diz aqui, é João falando, porque estavam questionando João: ô João, você está batizando, você está fazendo, acontecendo. Então, João, é você. Ele diz: não. João fala: não, só tem um que tem a esposa. Ele é o esposo. Jesus nunca colocaria, como eu disse no começo do estudo, Jesus nunca colocaria a sua esposa para ser devorada por homens famintos de sexo. Então, se você quer sombra, se você quer a sombra das coisas que aconteceram, você vai descobrir. Mas o pastor Luiz não está de brincadeira. Irmãos, eu não vou pagar preço para ficar aqui contando historinha ou voltando para trás. Jesus falou que aquele que volta para trás é como as ondas do mar. Então, João aqui disse assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Essa é a verdadeira alegria, não aquela que eles comiam e bebiam, festejando, porque logo viria a entrega daquela jovem. Agora, irmãos, nós vamos voltar para Juízes, capítulo 19 e versículo 30. E eu vou ler o último texto para deixar com os irmãos, versículo 30 de Juízes 19. Glórias a Jesus. Irmãos, nós vamos ler aqui, livro de Juízes, capítulo 19, o último versículo, versículo 30, e glórias a Jesus, porque conseguimos chegar até o final. Conseguimos chegar. Por isso que quando eu pedi para o irmão Glauber orar, eu disse para ele: ore,
expulsando toda palavra contra a nossa vida, todo demônio, toda situação, porque nós sabíamos que iríamos encontrar muita barreira, né? Porque ninguém gosta desse tema. Eu adorei, eu gostei demais e vou ficar nele ainda alguns tempos, se os irmãos tolerarem, porque nós estamos falando sobre descobrindo os segredos da alma e ele se encaixa, porque eles fizeram lá uma tragédia, né? Matando aquela jovem, aquela moça, né? Que por sinal devia ser muito bonita, devia ser uma jovem saudável, né? Atraente. Então o versículo 30 diz assim: e sucedeu que cada um que tal via, dizia, nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Está aqui, meus irmãos, está aqui para quem quiser falar que o pastor Luiz está blefando, que o pastor Luiz não está entendendo a Bíblia, que o pastor Luiz precisa ter inspiração divina para dar ensino. Está aqui dizendo, nunca se viu tal coisa desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponto e vírgula. E diz assim: ponderai isso no coração. Irmãos, se você disser que o pastor Luiz está errado em trazer esse tema, o próprio escritor está dizendo aqui que é para ponderar. Olha lá, pondera, vai olhar o texto, vai examinar o texto. Pondere isto no seu coração. Veja se o que aquele homem fez estava certo. Veja se o que aqueles homens fizeram com aquela jovem estava certo. Pondera aí no seu coração. Tá bom, e aí, terminou? Ponto final? Não. Considerai e falai. Falai, falai e falai. E ai de você que se levantar contra, porque o próprio texto está dizendo, a coisa era tão horrível que nunca houve igual desde que o povo saiu, desde que os filhos de Israel saíram do Egito e entraram lá na terra prometida, o povo bom, o povo da fé. E aí o escritor diz assim: ponderai, examinai, olhai, leia pelo menos umas 10 vezes esse texto. E depois que você fizer isso, considerai e falai. Fala para os religiosos, fala para os judeus. Irmão, se você encontrar algum judeu na rua, irmão Glauber, irmão Vantuir, se você encontrar algum judeu na rua, diga para ele que assunto era aquele, meu irmão, de Juízes capítulo 19, porque o texto está dizendo, ponderai no seu coração, põe aí esse texto no seu coração, e depois disso, considerai o que está escrito e falai, falai e falai. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu quero que todos os irmãos hoje coloquem uma oração aí para o pastor Luiz. Uma breve oração. Não precisa ser uma oração estendida, não. Você faça uma breve oração pelo pastor Luiz e coloque aí que daqui a pouco eu volto para dar as bênçãos apostólicas. E glórias a Jesus! Mais uma vez!